um recurso infinito e inesgotável. Por quê? Porque a fonte das águas continentais são os oceanos. Então, enquanto o Sol aquecer a superfície dos oceanos e evaporar, enquanto a Terra girar e trouxer essa umidade para os continentes, enquanto a lei da gravidade não for revogada pelo vereador, brincadeira, porque precisa de gravidade para precipitar a água, quer dizer, enquanto o sistema Terra e o sistema solar funcionarem, não há como pensar em a água acabar. Essa é uma questão que está muito além da capacidade humana de modificar esses sistemas. Normalmente os arautos do fim do mundo, né, aqueles que dizem que a água vai acabar, que vai ser o petróleo do século XXI, eles alegam que só um pequeno percentual da água planetária é doce, líquida, está disponível fora das geleiras, etc. Só que esse pequeno percentual é uma quantidade muitíssimo maior do que a nossa demanda e a nossa capacidade de usar. Então essa figura aqui famosa, que mostra o que é que o homem é um pouco arrogante. Se a gente colocar toda a humanidade num quadrado, vai caber todo mundo num quadrado de 100 quilômetros de lado. A gente já fez essa conta lá na geografia. Um quadrado, 100 quilômetros de lado, cabe a humanidade inteira. Isso, em relação ao que existe de água, é uma coisa, uma completa insensatez dizer que a água vai acabar. Vou só dar um exemplo da água da precipitação, que nem consta nesse gráfico. O que precipita apenas sobre os continentes, que é cerca de 110 quilômetros cúbicos por ano, já seria suficiente para abastecer toda a humanidade. Mas esse dado nem aparece ali, porque é água da atmosfera. Tão pequeno que mas é mais do que suficiente. Então, a história de que a água vai acabar é uma afirmação muito malthusiana, uma perspectiva assim, ressuscitar todas as maltas de verdade. Eu gostaria de chegar na escala nacional, só para vocês terem uma ideia. O Brasil, todo mundo sabe que o Brasil tem 12% das águas doces superficiais do mundo, mas além disso, ele tem os 2 maiores aquíferos do mundo. E o maior atualmente do mundo é o aquífero Alter do Chão, na bacia amazônica, que tem uma capacidade de armazenamento de 86 mil quilômetros cúbicos de água de altíssima qualidade. Só essa reserva abasteceria a humanidade inteira por 3 séculos. É o dobro de água do que tem o Guarani, esse Alter do Chão, pelos cálculos da Universidade Federal do Pará. E depois o Guarani, que é o segundo maior, que é exatamente metade do volume de água. Então, mais 150 anos de humanidade sendo abastecida aí. Agora, é impressionante notar, vejam só, que onde mais tem água no mundo, que é na região amazônica, tanto água superficial quanto subsuperficial, em termos de Brasil, é onde a gente tem o menor acesso à água. Esse é o paradoxo brasileiro do Paulo Rebouças, seu professor. Ele que escreveu bastante sobre isso. Então dá uma olhada nessas regiões aqui, exatamente onde tem o Alter do Chão e a bacia amazônica, é onde em vermelho menor acesso à água. Então por aí a gente já começa a desconfiar que ter acesso à água, ter ou não ter acesso à água é uma questão muito além da disponibilidade do recurso. É interessante, não, é deprimente ver isso. É deprimente ver embarcações em Manaus carregadas de água engarrafada para levar para as comunidades afastadas. É muito chocante, enfim. Chegando ao Sudeste, então, eu falei que eu ia ser rápido,
O Sudeste é a segunda região mais úmida do Brasil, depois da Amazônia. Os índices pluviométricos são altíssimos, os aquíferos são altíssimos. Isso muito devido ao posicionamento geográfico do Sudeste em relação a outras regiões do mundo. Dá uma olhada. O Sudeste, a costa do Brasil, o Sudeste, ela está voltada para o Oriente. Isso significa que ela o tempo inteiro recebe essa umidade que é aquecida e evaporada do oceano. Não tem como acabar, não tem como interferir aí a ponto de, bom, vamos parar esse sistema. Não, ele não para. Veja o que acontece se a gente comparar com a costa do Chile, que é a costa chilena do norte do Chile é a região mais árida do mundo, e depois a costa da Namíbia, que estão no posicionamento geográfico voltado para o ocidente, portanto, do outro lado da umidade que chega do oceano. Então, vejam aqui, inclusive, as areias do deserto da Namíbia vindo para o oceano, enquanto toda a umidade do Atlântico chegando permanentemente e constantemente no continente e na região sudeste. Eu queria... vamos chegar em São Paulo. Quando a gente chega em São Paulo, essa abundância é a mesma. Se a gente olhar para o mapa hidrográfico de São Paulo, não dá nem para entender direito de quão densa é a rede hidrográfica do estado de São Paulo. É um mapa hidrográfico para dar inveja a qualquer outra região. E quem viajou pelo estado de São Paulo, pelo interior, principalmente ao longo dos principais rios, o Tietê, o Rio Grande, o Paranapanema, e viu o tamanho impressionante dos reservatórios que existem ao longo desses rios. Só no Tietê tem 6 gigantes. E não só de água superficial. O estado de São Paulo ele é muito, muito bem servido de aquíferos subterrâneos, vários deles, inclusive, sobrepostos. O mais superficial é o aquífero Bauru, esse azul claro aqui. Ele cobre 40% do território paulista. Embaixo dele, a gente tem o aquífero Guarani, que vai aflorar aqui, mas ele pega todo o território paulista por baixo também. Ele é mais profundo, mas em algumas áreas ele aflora. Além de outros, o Serra Geral, o Taubaté, o próprio aquífero de São Paulo, o aquífero pré-cambriano e mais. A qualidade dessa água é impressionante, porque a maioria dos aquíferos paulistas são aquíferos de porosidade intergranular, que é isso. A água está contida em rochas sedimentares, que são como filtros, tem um efeito filtrante. Então toda essa água está pronta para beber. Quase toda ela. Obviamente que essa água não se distribui de forma equânime pelo território. Há regiões com menos água, com mais água, obviamente. Mas quem deve fazer essa redistribuição de água é o homem. A natureza já está sendo generosa o suficiente. Agora, se ali naquele ponto de não tem água, então vamos, sabe? Então a culpa é da natureza. Peraí, vou voltar um pouco nessa questão depois. Tá? Vamos chegar aqui à região metropolitana de São Paulo. Eu peguei dados de ontem. Tá? Eu ia atualizando, mas não faz muita diferença de ontem para hoje. Aqui está os 6 sistemas principais. Tem 2 menorzinhos, mas tem os 6 principais sistemas que abastecem a região metropolitana. Certo? Os sistemas sul, eles normalmente têm mais água, porque eles estão mais voltados às vertentes continentais da Serra do Mar, portanto, eles recebem mais umidade, o índice pluviométrico normalmente é maior. Então não falta água nesses mananciais. Pra vocês terem uma ideia, Rio Claro está com 80%. Aliás, desculpa, Rio Grande está com 70%, varia 70%, 80%. Certo? O total de água disponível ontem na região metropolitana, 10 de novembro, era de 302 bilhões de litros cúbicos, ou 32 milhões de metros cúbicos. Mesmo nessa estiagem, que não é a pior. Teve 2 piores mais recentemente, mas eu vou falar disso depois. Se a gente falar lá fora que com esse volume de água tem racionamento aqui, ele
vão rir de nós. É melhor não espalhar muito isso por aí. Aliás, espalhou e aquela portuguesa deu uma dura no Alckmin. Né? Vocês viram na mídia aí, ela foi muito dura com o Alckmin, e o Alckmin pediu que ela se retratasse. Ela falou: não vou me retratar, estou falando a verdade. Tá? Então, países com uma disponibilidade hídrica muitíssimo menor do que a nossa não tem racionamento. E essa quantidade de água é muito superior ao que a gente necessita, certo? Inclusive, os países que têm muito menos a disponibilidade hídrica que a gente, a maioria deles não tem caixa d'água, como você mencionou. Caixa d'água é o ícone da ineficiência do abastecimento. Porque eu só tenho caixa d'água porque eu não confio no abastecimento. Muitos países europeus, por exemplo, as residências não têm. Bom, então, meu discurso até agora foi desde a escala planetária, nacional, estadual, tem água de sobra. Esse foi. Por que falta em algumas regiões? Eu enumerei 7 razões. Eu queria que aparecesse assim um por vez, subindo, né? Mas eu não consigo fazer. E aí, né? Concentra num, depois concentra no outro. Bom, primeira coisa, os sistemas não são equilibrados em relação à oferta e à demanda de água. Por exemplo, no sistema Rio Grande, no dia 22 de outubro, eu consultei o site da Sabesp. Ele estava com mais do que o dobro do que tinha o sistema Cantareira para atender uma população 5 vezes menor. É um sistema bem desequilibrado. Guarapiranga tinha também o dobro de água nessa ocasião para atender uma população 2 vezes menor do que atende Cantareira. Ou seja, sobra muita água em algumas regiões e falta em outras. Por que as represas do sistema Cantareira estão secando? Porque se está tirando água de lá, não é porque está chovendo pouco, se está tirando água de lá num ritmo muito mais acelerado do que o ritmo da reposição. Na geografia, um recurso ele é classificado como renovável se ele, por mecanismos naturais, ele puder recompor seus estoques naturais e se o ritmo de uso imposto não for maior do que o ritmo de reposição natural. Certo? Então tem uma perspectiva humana e física. Só que é o seguinte, quem decide o ritmo de uso é o homem. O ritmo de reposição da natureza é mais ou menos fixo. Então, a sustentabilidade e a renovabilidade enquanto conceito de recurso natural, ela recai, muitas vezes, na forma de uso e não nas características físicas do recurso em si. Esse é um exemplo. Aí a mídia vai lá e mostra Cantareira, só Cantareira. Outro dia uma moça de uma televisão pediu para que eu fizesse uma entrevista com ela sobre a crise da água na beira de uma das represas do sistema Cantareira, mais seca possível. Aí eu falei, eu vou, mas eu gostaria de ir numa represa que tenha bastante água. Vamos fazer uma coisa diferente? Que tenha várias com bastante água. Mas aí ela não quis, ela não me ligou mais. Eu acho que catástrofe vende mais para a mídia, eu acho. Né? Bom, então esse é o primeiro ponto. Os sistemas não são equilibrados. O segundo ponto que eu enumerei como causas de falta d'água apenas em algumas regiões, e isso tem que ficar claro, apenas em algumas regiões, se deve ao fato de que os sistemas eles não são eficientemente articulados em rede. O que eu quero dizer? Existem, sim, algumas possibilidades de levar água de um sistema para o outro. Então, entre Cantareira e Guarapiranga, existe o sistema Cantareira e Guarapiranga. É um subsistema, diria,
conexões entre esse e esse. Atualmente, mais de 1 milhão de pessoas dos bairros do Tatuapé, Sapopemba, Penha, que eram abastecidos pelo sistema Cantareira, estão sendo abastecidos pelo sistema Guarapiranga. E esse sistema Cantareira também está sendo acudido pelo sistema Alto Tietê, porque tem o sistema Cantareira Alto Tietê. Mas é muito pouco o que existe. É muito pouco. O que eu mostrei aqui, esse 80% aqui do Rio Grande, que tem o dobro de água de Cantareira, eu não consigo fazer com que os reservatórios dos 6 sistemas criem um conjunto, um volume total de água que possa ser usado em qualquer lugar, em qualquer momento. Por falta de obras conectando-os. Então sobra água em alguns lugares e falta em outros. Eu não tenho como acudir com todos esses que tem água mais do que suficiente. Aliás, para atender uma população muito menor, eu não tenho como atender o tempo inteiro que essa água, a qualquer momento, possa ser usada lá, essa possa ser usada lá. Essa é a segunda razão. O sistema não funciona eficientemente de forma articulada em rede. Então, esses 302 bilhões de litros, eles não estão disponíveis a qualquer hora para qualquer população da região metropolitana. Apenas dentro daquelas possibilidades que existem, que eu mostrei ali, com as setinhas. Tá? O terceiro momento, a terceira razão, que já foi mencionada aqui, e esses números divergem, cada vez um número. Ontem, na televisão, o Benedito Braga falou em 30 a 40. Você também falou em 30 a 40. Então, ganharam por... Eu perdi por... Né? Mas aqui você está falando em perdas... A minha perda é total. Aqui você está colocando de... Não, perda na rede de distribuição. Na rede de distribuição. Isso. Bom. E isso, independentemente de ser 25, 30 ou 40, é maior do que os 11, mais ou menos 11% da média mundial. E esse número também... Tá? Então, apenas aumentando a eficiência, que seria a diminuição de perda em 10%, já seria suficiente para resolver o problema de um grande número de população. Só que isso só a médio e longo prazo. E é interessante que essa Sabesp chama de perda, inclui na perda a perda por vazamento e a perda por gato. Eu não acho que gato é perda, tem alguns anos. É perda de dinheiro para a Sabesp, talvez. Mas não é perda, a água está sendo usada. Razão número 4 da falta de água em São Paulo, também técnica. Até agora só tem razões técnicas que podem ser resolvidas no âmbito político. Várias represas desses sistemas são reservatórios ineficientes. Eles têm formato de pires. O Atibainha, por exemplo, você vê fotos dos reservatórios secos, era um campo de futebol aqui, não é possível, tão raso. Reservatórios eficientes, eles não podem ser em formato de pires rasos. Por quê? Porque aumenta a superfície de evaporação, a incidência solar, evapora muito mais água, perde muito mais água. Ele tem que ter formato, sei lá, de copo, de xícara. Né? Então, a boa parte dos nossos reservatórios são ineficientes enquanto reservatórios. Então, perdem água muito rápido. O quinto motivo da nossa estiagem também é técnico. Só agora se estão equipando os sistemas com bombas capazes de sugar o volume morto. Ninguém pensou nisso antes. Porque a gente trabalha, como você colocou, Gabriel, você colocou uma coisa interessante. Os dados existem. A sequência de dados, toda série de dados tem anos anômalos, para mais ou para menos. E não se trabalha com isso. Se trabalha na média. E se tiver um ano anômalo para baixo, vai acontecer o quê? Vamos correr atrás e instalar bombas para pegar o volume morto 1, volume morto 2, volume morto 3. Se tivesse. Né?
Então, a falta de planejamento incorre nisso. Sai correndo atrás do prejuízo, exatamente como aconteceu com o racionamento de energia que a gente teve em 2001. Eu vejo muita coisa parecida nesses dois casos. Então, só agora se estão equipando algumas represas para se utilizar volume morto às pressas. Às pressas. O sexto motivo refere-se à perda qualitativa de água. Isso que me dá assim, um certo incômodo. Eu, enquanto cidadão usuário de água, 5 minutos, então, ok. Enquanto cidadão usuário de água, assim, muito incomodado, e que em casa, a mesma água que eu bebo, eu tenho que usar para dar descarga. É essa a perda qualitativa. Por quê? Porque não existe uma rede de distribuição de água de reuso. Só para a empresa. Você entra no site da Sabesp, tem lá os programas de água de reuso, só para empresas e fins comerciais. O cidadão, em casa, ele fica muito limitado a tomar atitudes de redução quantitativa. Mas reuso não dá para fazer. Reuso, o máximo que você pode fazer em casa é pegar água de uma máquina de lavar e jogar no chão para lavar o chão. Só. Vai continuar dando descarga com água potável. Se vocês olharem aqui, pelo menos metade dos usos domésticos poderiam ser feitos por água não potável, que é essa parte em azul. Ou seja, haveriam 50% de economia imediata de água potável. Bom, tudo bem. O sétimo e último motivo eu colocaria como? A estiagem natural, ela de fato ela ocorre. O professor Zufo vai dar uns dados bem interessantes aqui, desses ciclos que existem, só que, mais uma vez, os dados existem. Pegar a série, eu sentei com os meus colegas da climatologia, lá o professor Emerson Galvani, e para analisar toda a série histórica, não é a maior seca dos 84 anos. Não é mais seca. Em 63 teve uma pior e em 84 teve uma pior. Eu analisei os dados junto com eles e eu confio mais neles. Não fui eu que produzi. Você analisou? Tem outras, mas a mídia e o discurso oficial, quanto mais longo for esse período, mais fácil de culpar a natureza. Então seria ótimo se fosse a pior seca desde o pré-cambriano, porque daí a gente ia dizer, nossa, então não teve jeito, né? Todos os nossos esforços não foram suficientes, que desde o pré-cambriano, né? Desde 84 anos, então fica um discurso assim, mais convincente, né? Como é que uma metrópole como São Paulo, com a pujança econômica, com a importância econômica mundial, fica à mercê de se chove ou se não chove, como uma população primitiva, como uma comunidade primitiva? Se chove, as coisas vão acontecer. Se não chover, não vão acontecer. Como a gente chegou a essa vulnerabilidade? Com a força econômica que tem São Paulo. E volta e meia somos pegos de surpresa, né? Aí o discurso oficial inverte as ordens. Isso que eu coloquei como sétima razão, que são a estiagem natural, que de fato ela existe, mas ela é previsível, fica sendo a primeira razão, né? Num discurso todos os dias na televisão. Quem são os inimigos públicos número 1? São, em primeiro lugar, São Pedro. Ontem o Benedito Braga, eu estava torcendo para ele, falei, não fale isso, não fale. E eu falou. E São Pedro foi muito severo conosco. Ele é presidente do Conselho Mundial, é água. Eu gosto muito, tenho muita admiração por ele, mas ele não existiu e falou. Procura-se vivo ou morto, né, São Pedro. E o outro é o menino Jesus. Porque volta e meia se invoca o Elinho. Vocês sabem que o termo Elinho se refere ao menino Jesus, porque é um fenômeno que começa a ocorrer na costa do Peru no Natal, mais próximo ao Natal.
Agora vai ser muito engraçado quando começar a chover daqui a pouco, vai começar a chover, eu também vi a previsão de chuva lá com o meu colega, vai chover, choveu normalmente, e aí vai inundar. Vai inundar. Aí como é que o discurso oficial vai poder usar ao mesmo tempo que inundou porque choveu muito, porque é isso que eles falam, não é porque assoreou, porque impermeabilizou, porque assoreou, não, é porque choveu muito. Mas, como é que eles vão poder usar isso ao mesmo tempo que ainda vão estar usando que não tem água porque choveu pouco? Vai ficar engraçado. Porque essas chuvas, elas não vão ser suficientes para recuperar a Cantareira. O débito em Cantareira, o saque, foi muito grande. Vem o próximo salário, não cobre, fica no vermelho. Ainda vai demorar. Então, ainda vai ter um déficit grande de água na Cantareira, ao mesmo tempo em que vai ter chuva inundando São Paulo, como já teve lá no Perus, aconteceu já a inundação. Aí a solução é dizer que o clima está louco. Que é culpa do aquecimento global. O aquecimento global está atrapalhando todo o clima e aí não dá mais para entender nem nada, né? Então, o aquecimento global é o novo coringa da ineficiência da gestão pública. Se aumentar o preço da batata, a culpa é do aquecimento global. Certo, colegas? Então, em meio a tantas invocações de entes mágicos, celestes e naturais, eu acho que só nos resta apelarmos para Jó. Porque haja paciência. Muito obrigado.